Então, orem pela vida dos nossos pastores, e hoje o nosso pastor Anderson tem uma palavra poderosa para a nossa vida, eu creio, em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá, vão abençoar a vida do nosso pastor. Senhor, eu te louvo e te agradeço pela vida do pastor Anderson, pela disposição dele em estar aqui. Pai, em nome de Jesus, usa ele, Pai, do jeito que ele é, da forma que o Senhor o fez, e que a palavra que ele vai ministrar, Senhor, venha direto do teu coração, para o coração do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor pela vida do pastor Anderson. Glória a Deus. Obrigado. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Você veio, né? Você veio. Carnaval é mais tarde. 1000 irão para o interior, 10.000 descerão ao litoral, mas tu ficarás em casa. Fica em casa, irmão. Glória a Deus, né, irmão? Esse negócio aí, vamos ficar aqui que a gente está longe dos perigos noturnos, não é verdade? Glória a Deus por isso. Hoje à noite eu queria falar com você a respeito de algo muito importante e, na verdade, eu já preguei uma parte dessa mensagem domingo de manhã passado. E aí, durante essa semana, eu estava pensando algumas coisas, me ocorreram algumas coisas, e aí eu fiz um bem bolado, eu queria compartilhar com os irmãos aqui, com temor e tremor, algo que o Senhor colocou em meu coração. E o título da mensagem é: Não seja artificial. Você sabe o que é artificial? O que é uma coisa artificial? O conceito de artificial? Aí eu perguntei para a inteligência artificial, o que é ser artificial? Eu queria ler para você, o conceito é: artificial refere-se, você está comigo aqui, irmão? Então presta atenção aqui, vamos lá. Artificial refere-se a tudo aquilo que é produzido ou realizado pelo ser humano, em oposição ao que ocorre de forma espontânea na natureza. O termo deriva do latim artificialis e está ligado à ideia de artifício ou técnica. Dependendo do contexto, o significado pode variar. Por exemplo, se produzido pelo homem, materiais que não existem naturalmente, como o plástico, o vidro e o aço. Uma imitação do natural, algo criado para parecer natural, como um recife artificial ou flores de seda, por exemplo, né? Você sabia que em alguns lugares do mundo estão sendo colocados recifes artificiais para poder manter a biologia dos oceanos? Estão fazendo isso porque está sendo muito degradado, sabia disso? Artificial também pode ser relacionado ao comportamento ou aparência, pode descrever uma atitude forçada, uma atitude falsa ou afetada, um sinônimo de fingimento, né? Tecnologia pode estar relacionada a sistemas que simulam capacidades humanas, como a inteligência artificial. Vamos fazer uma pesquisa aqui. Quem aqui já fez uso da IA? Levante a mão para alguma coisa. Levante a mão aí, crente. Isso. Muito bem. Uma boa parte. Sinônimos e antônimos. Presta atenção. Sinônimos. Sinônimo de artificial. O que é um sinônimo? Cadê aqui os alunos de português? Eu tinha uma professora do Senai, e no Senai, no tempo que eu fiz, que não faz muito tempo, era período integral. Aí tinha algumas matérias do ensino básico, e numa das matérias era português. E eu lembro até hoje que eu tinha aula de português nas 2 primeiras aulas da segunda-feira de manhã. E a professora chegava com a cara amassada, ela sentava, jogava a apostila em cima da mesa e falava desse jeito: o que temos para hoje? Frango frito e o que mais? E eu gravei isso aí. Português sinônimos são palavras semelhantes, com o mesmo significado. Ou seja, sinônimos de artificial: sintético, fabricado, postiço, falso, afetado, simulado. Agora, o que significa o antônimo? O que é o antônimo, irmão? O oposto, contrário. Então, o antônimo de artificial é natural, espontâneo, verdadeiro, legítimo, genuíno. Genuíno, ok. Esse é o conceito de artificial. Estou falando isso
Porque, como eu perguntei aqui, todos nós já fizemos uso, por exemplo, da inteligência artificial. E nós, como tudo na vida que é tendência, nós temos essa inclinação de colocarmos estas coisas também artificiais em nossa vida, com Jesus. E há um risco muito grande quando falamos de coisas artificiais, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado como nós estamos conduzindo a nossa vida, porque eu não posso ser um crente artificial. Para não perder o costume, você vai olhar para uma pessoa que está do seu lado e diga assim para ele, com um olhar de fé, você vai dizer para ele com um imperativo de crente fervoroso, você vai dizer assim: não seja um crente artificial. Nós vivemos dias, irmãos, se tiver uma musiquinha, pastor André, no fundo, para a gente acalmar o nosso espírito, por favor. Nós vivemos dias que nós temos digamos assim, uma influência muito grande da tecnologia. Eu não estou dizendo que isso que é ruim, já quero pautar isso logo no começo. Porque a tecnologia nos ajuda muito, não precisa ser música de velório não, viu, pastor? Está vendo como a tecnologia ajuda? E atrapalha também. Mas nós temos que tomar alguns cuidados, porque nós muitas vezes queremos bagagear a nossa vida com o Senhor, com as coisas artificiais. Por exemplo, recentemente, talvez você tenha visto e lido a notícia de uma pessoa que casou com um avatar. Ela se casou, teve uma cerimônia e tudo. Com um avatar, com um personagem artificial. Quer ver outro exemplo? O número de pessoas que têm se aconselhado com a inteligência artificial. Pessoas que muitas vezes não têm coragem de conversar com uma pessoa de carne e osso, não têm coragem de se abrir, por N motivos, começa a se aconselhar com uma máquina que trabalha com algoritmos. E tudo isso vai cercando a nossa vida, vai cercando os nossos arraiais, vai chegando na igreja, vai chegando em nós. E aquilo que era genuíno, aquilo que era verdadeiro, aquilo que era puro, vai se perdendo. Então, nós percebemos que as coisas artificiais vêm rondando os nossos arraiais. Já falei aqui, um tempo atrás, realmente para nós considerarmos, porque, infelizmente, nós temos visto que temos uma tendência, quando eu falo a igreja, eu não falo aqui a Igreja Batista é lugar de esperança apenas, mas falo a igreja do Senhor, de nos voltarmos para a igreja das experiências, a igreja do sentir, a igreja da emoção, a igreja do arrepio, a igreja do que se eu não for no culto e não chorar, o culto não foi bom, entende? Irmão, não estou dizendo que isso não faça parte, mas a nossa vida de fé, preste atenção, crente, a nossa vida de fé não pode se basear naquilo que nós sentimos, nas nossas emoções. O pastor Jefferson fala aqui que o nosso coração, ele é enganoso. E a Bíblia vai dizer isso, que o nosso coração ele é enganoso. E nós temos que tomar muito cuidado, porque não falar da igreja que virou franquia, irmãos. Aí eu fico me perguntando, onde nós vamos parar? O quanto nós estamos deixando levar por coisas que Deus disse, olha, isso aí é supérfluo. Nós temos uma tendência a deixarmos a nossa fé artificial, uma fé sintética, uma fé que não é genuína, uma fé que não é verdadeira, uma fé que foi moldada pelos padrões do mundo, uma fé que o Senhor disse que não é uma fé verdadeira, uma fé motivada por coisas que não provém do Senhor, uma fé que não é uma fé, é apenas uma crença.
é apenas um, entre aspas, um acreditar. Mas, pastor, qual é o problema do artificial? Por que nós não podemos ser artificiais? Por quê? Bem, o Deus que você serve é um Deus real, sim ou não? Sim ou não? Eu me lembro que há anos atrás, quando ainda se colocavam alguns adesivos nos carros, e eu acho que na década de 90, eu era bebê ainda. Na década de 90, a Luz e Vida lançou vários adesivos, e tinha alguns, eu lembro até hoje, que estava escrito assim: Jesus Cristo está vivo, hoje eu falei com Ele. Quem falou com Jesus aqui hoje já? Quem falou com Jesus aqui hoje pode dar glória a Deus. Nosso Deus é um Deus real. O nosso Deus não é uma criação. O nosso Jesus não é como Maomé, não é como Buda. Quando você vai nos túmulos desses caras, eles estão lá. Mas quando você vai à Terra Santa e você visita o túmulo de Jesus, o túmulo está aberto. E há uma inscrição sobre o túmulo de Jesus, e lá está escrito: Ele não está aqui, porque Ele ressuscitou. Nosso Jesus é real. O nosso Jesus é verdadeiro, Ele não é artificial, Ele não é uma criação da IA. Ele está vivo, Ele é real, Ele é verdadeiro. Nós estamos aqui com a presença dEle. Por quê? Porque é uma garantia: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou, ali estou, ali estou. Moisés, quando foi levantado por Deus para libertar o povo da escravidão do Egito, ele perguntou para o Senhor: Senhor, se me perguntarem quem me enviou, o que eu vou dizer? Ele disse: Moisés, você vai dizer que o Deus eu sou me enviou. Por que nós podemos dizer que o nosso Deus é real e que nós servimos a um Deus real? Por exemplo, abra sua Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 2, por favor. Gênesis 2, aliás, Gênesis 1. Gênesis 1. Versículo 26. Note, Deus havia criado todas as coisas. E quando Ele parou de criar as coisas, a terra, o firmamento, as estrelas, os animais, Ele decidiu criar o ser humano, os nossos pais, Adão e Eva. E no 26, diz assim: também disse Deus: façamos a nossa imagem, aleluia, conforme a nossa semelhança. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Quando Deus foi criar a cada um de nós, Ele disse: eu quero que os meus filhos e minhas filhas se pareçam comigo. Eu quero que eles tenham a minha imagem. Eu quero que eles tenham a minha semelhança. É por isso que você é real. Você não é artificial. Você é natural. Você é sobrenatural. Porque quando Deus criou você, Ele disse: Ele terá a minha imagem. Ele terá a minha semelhança. Alguém para dizer glória a Deus hoje à noite? Com que garantia, pastor, eu posso ter certeza de que eu tenho a imagem e a semelhança de Deus? Por quê? Vou te dar um motivo básico e o suficiente. Capítulo 2 de Gênesis. Olha o que diz aqui.
Então, formou o Senhor Deus olha aí, crente, 2:7, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. De onde você veio? Do pó da terra. E o que ele fez? Simplesmente do pó e ficou por isso mesmo? Não. Ele fez um boneco de barro, Adão. E o que ele fez aqui? Lhe soprou. Soprou. Soprou o quê? Nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Você tem um segundo? Feche os seus olhos. Respira fundo. Solta o ar. Sabe o que é isso? Isso é a vida de Deus manifesta em você. Porque a Bíblia diz que Deus, ruá, Ele colocou o seu sopro, a sua vida em nós. Por isso que você não é qualquer um. Por isso que a Bíblia diz que nós somos a coroa da criação. Nós somos mais do que naturais, nós somos sobrenaturais. Ele diz, façamos a nossa imagem e semelhança. Em Gênesis 2:7, ele soprou o fôlego de vida. Então eu posso dizer, e você pode dizer, que você tem a vida de Deus sobre você. Você tem a presença de Deus sobre você. Eu sou real, você é real. Agora, se eu tenho a vida de Deus em mim, se eu sou a sua imagem, a sua semelhança, preste atenção. Eu preciso reconhecer que tem um Deus sobre a minha vida, que tem um Senhor sobre mim. E em Jesus, nós somos comprados. Por quê? Porque depois disso tudo aconteceu, de Deus criar o ser humano, de dizer para ele, olha, você não vai poder comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que do dia que você comer dela, você vai morrer. Obviamente, você sabe a história, que o homem foi lá e comeu daquilo, e desobedeceu uma ordem expressa dada por Deus, entrou o pecado em ação, com o pecado veio a morte, com a morte veio a separação. Desde o começo, nós vemos que Deus já está provendo e profeticamente anunciando que viria um Jesus, o Messias, o Cristo, que iria morrer numa cruz, pagar o preço pelos nossos pecados e novamente nos colocar em rota com a presença de Deus, o caminho. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus disse, olha, o único caminho sou eu. Você quer se achegar a Deus? Você quer ter comunhão com Deus? Você quer ter vida eterna? Somente através de mim. E aquele sacrifício na cruz nos levou a termos comunhão com o Pai novamente. Agora, qual é a nossa responsabilidade sobre tudo isso? Se aquela imagem que nós tínhamos, que Deus nos deu, com o pecado ela foi distorcida, em Jesus ela é restaurada. Se o primeiro Adão pecou, a Bíblia vai dizer que o segundo Adão não pecou e nos conduziu de volta ao Senhor. Agora eu tenho uma responsabilidade. Veja, está lá em Efésios capítulo 5, por favor, abra sua Bíblia. Efésios capítulo 5. Qual é a minha responsabilidade? 5 de Efésios. Versículo 1. Achou? Efésios 5:1 diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Eu tenho uma responsabilidade, ser um imitador. Lembra da imagem e semelhança? O que é um imitador? Aqui a palavra imitador vem do grego mimetes, que significa mímica.
alguém que copia as palavras, o comportamento, alguém que se espelha em um exemplo, alguém que aprende a viver observando e reproduzindo um exemplo. Isso é alguém que imita. Veja, se você tem filhos, já teve filhos pequenos, você pode notar que algumas vezes ele reproduziu o comportamento seu. Na verdade, até os adultos fazem isso. E algumas coisas que são errado, que são pecado, nós temos até dificuldade de desarraigar isso. Por quê? Porque eles se espelham. Vou te dizer uma coisa, se eles não se espelham em você, em alguém estão se espelhando. E esse é o problema. Porque muitos dos nossos filhos e filhas estão sendo pastoreados por influencers da internet. Pessoas que você talvez nunca conheceu, nem sabe como é que é a vida delas, estão influenciando, o nome já diz, os nossos filhos e filhas. Aí o apóstolo Paulo vem e diz que nós temos que ser imitadores. Em outro texto de 1 Coríntios 11:1, ele vai dizer assim, olha, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Paulo está dizendo assim, da mesma forma que eu estou imitando ao Senhor, vocês podem me imitar. Vocês podem ter-me como padrão. Vocês podem ter-me como referência. E o quanto esta geração, ela carece de referências. Por inúmeros motivos, vou te dar um deles apenas. As nossas famílias, muitas delas estão destruídas. Porque nós estamos vindo de um ciclo de família destruída, atrás de família destruída. Hoje de manhã falamos disso na escola dominical. Quantos lares destruídos, quantas famílias, filhos largados, destroçados, destruídos emocionalmente, sem referência. Porque nós muitas vezes falhamos. Paulo vai dizer, olha, sede meus imitadores. E o Senhor vai dizer assim, olha, Paulo vai dizer aqui para nós como igreja, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Eu preciso olhar para o Senhor e tê-lo como referência na minha vida. Eu preciso olhar para Jesus, meu irmão, minha irmã, e tê-lo como referência. E copiar as suas ações. Como ele se portava, como ele se conduzia, como ele falava, como ele tratava as pessoas, como ele abençoava, como ele doava a sua vida, como ele entregou a sua vida por nós. Como ele amou as pessoas, a Bíblia vai dizer da mesma maneira que Cristo nos amou, nós devemos amar também o nosso irmão. E quando nós amamos o nosso irmão, nós estamos manifestando a glória de Deus. Ele vai dizer, imitem ao Senhor e andem em amor, como também Cristo nos amou. Há um caminho a ser percorrido. Alguém para dizer glória a Deus aqui hoje à noite? Há um caminho a ser percorrido. E eu preciso entrar nesse caminho. Jesus nos deixou o modelo. Eu me lembro, quando eu ia passar as férias lá em Brotas, o meu cunhado, ele era administrador de fazenda e quando eu era guri, não faz muito tempo assim, faz uns 2, 3 anos atrás, eu ia lá em Brotas. Eu lembro até hoje que eu ia de ônibus. Até hoje a aviação que faz lá para Brotas é a aviação prata, aquele interior lá. Eu lembro que eu tinha que ir no cartório minha mãe fazia uma autorização de eu próprio punho, reconhecia a firma, e eu ia com essa autorização, sozinho daqui para Brotas. E eu passava as férias, 30 dias, cerca de 30 dias eu passava as férias lá. E eu me lembro que quando eu chegava lá na fazenda, é interessante ver aquele gado. E no meio do pasto, aquele pasto verde, coisa mais bonita assim, tinha as marcas dos carreadores aqui. E era onde o gado andava. Então já tinha aquele caminhozinho, já sabiam que iam por ali. Eu tenho essa imagem, quando Jesus fala, olha, eu vos deixei exemplo para seguir os meus passos, é isso, eu já sei por onde eu tenho que ir, já está marcado, já está alinhado, já está revelado.
Eu preciso só imitá-lo. Irmão, você não tem que inventar moda, crente. Para de inventar moda. Para de tentar achar tomada no focinho de porco. Para. Olha para isso aqui. Eu cresci ouvindo que este livro era o manual do fabricante, e é o manual do fabricante. Toda a instrução está aqui. Quantas Bíblias você tem na sua casa, crente? Leia e medite a palavra. Imitadores de Deus. Como que eu faço para ser imitador? Quando eu medito na palavra. Agora, há um negócio aqui nesse texto de Efésios que diz assim: se há um caminho a ser percorrido, ele diz assim: portanto, vede prudentemente como andais. Opa, preste atenção. Paulo está dizendo assim: tem um caminho, mas você tem que ver como você vai andar. Não é de qualquer forma. Ele continua dizendo assim: vede prudentemente como andais, não como nécios. O que é nécio? Louco. Doido. Não seja um doido, não seja um louco. Tem um caminho, e andar nesse caminho você não pode se portar como um doido, você tem que ser um sábio. Não seja um nécio, seja um sábio. E qual que é a atitude do sábio? Ele vai remir o tempo, porque os dias são o quê, irmão? Maus. Os dias são maus. Por esta razão não vos tornei insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Eu preciso então entender que há um caminho a ser percorrido. Eu não posso ser um louco. O louco, ele vai andar nesse caminho que fala aqui no versículo 3 de Efésios 5, ele diz aqui: mas a impudicícia, toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos. O nécio, ele vai andar nesse caminho da impureza. O nécio, ele vai ter conversação torpe. O nécio, ele vai ter palavra vã, ele vai ter chocarrices, ele vai falar sobre coisas inconvenientes. Agora, o sábio, ele vai ter presente na vida dele as ações de graças. Então, irmão, nós temos que imitar ao Senhor. Nós temos que conduzir a nossa vida por aquilo que Ele disse. E eu não fui chamado por Deus, e você não foi chamado por Deus para andar na loucura. O Senhor nos chamou para andar na sabedoria. Você é filho da luz, crente. Você foi chamado para andar debaixo de sabedoria. Vede prudentemente como andais. Tem um jeito certo de seguir a Jesus, irmão. Maneira correta de andar com Jesus. Eu não ando e não entro para a família da fé no reino de Deus de qualquer forma. Eu queria te lembrar e me lembrar hoje à noite que a porta continua estreita, o caminho continua apertado, Jesus não mudou. E se você e eu queremos entrar pela porta, nós precisamos dar um jeito de emagrecer, irmão. Entende? Você entende a figura de linguagem? Em nome de Jesus, querido. Você precisa ser um cristão verdadeiro, eu preciso ser um cristão verdadeiro. Eu não tenho que ser um crente sabor cristão, entende? Pegou, irmão? Não seja um crente sabor cristão. Você está entendendo, né, irmão? Porque você sabe, né? Você está ligado, eu sei que você sabe. Eu também sei que você sabe, eu sei que você sabe, eu sei que você... Entendeu? O Senhor nos chamou para sermos crentes cristãos verdadeiros. Agora, eu estou reproduzindo o exemplo de Jesus. É interessante que Paulo vai dizer: sede os imitadores do Senhor. O que é que eu tenho que fazer? Há um exemplo lá em Atos capítulo 11, por favor, abra lá. Atos 11. Atos 11. Eu sei quando você abre a Bíblia, tá bom?
Quem tem Bíblia de papel dá para ouvir. Eu aprendi desde o começo, quando comecei a pregar com o pastor Luiz. Olha, eu ia abrir o culto, ele falava assim, você pede para abrir a Bíblia, quando você acabar de escutar o barulho das folhas, você pode ler. Hoje em dia é mais difícil, né? Porque não faz barulho, né? Mas quem traz folha de papel, a gente sabe que está abrindo quando terminou de achar. Atos capítulo 11, você achou? Diz assim, versículo 19. Então os que foram dispersos, por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Preste atenção aqui, nós vamos continuar, só para a gente entender. Os irmãos, eles foram dispersos, foram espalhados. Por quê? Porque Estevão, ele foi apedrejado por causa da fé, por causa de falar de Jesus. A religião da época se revoltou contra ele e o pau quebrou, irmão. Essa foi a verdade. E aí a igreja lá virou um caldeirão. E os irmãos começaram a ser dispersos para tudo quanto é lugar. Aí eles foram a Fenícia, Chipre e Antioquia. Só que eles não estavam anunciando a ninguém a palavra, mas somente aos judeus, porque o entendimento que eles tinham era que a salvação era apenas para os judeus, para o povo do Senhor. Note, versículo 20 diz assim, alguns deles, porém, que eram de Chipre, de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também os gregos, ou seja, aos gentios. Por isso que nós estamos aqui hoje. Se você não é judeu, você está aqui hoje, porque a graça de Deus também se estendeu a nós, que não somos de uma linhagem judia, não somos Israel. Deus, glória a Deus. Alguém pode dizer glória a Deus? Certo? Por que isso aconteceu aqui? Se você pegar aqui no capítulo 10, você vai ver a história de que Pedro foi levado até a casa de um centurião italiana chamada Cornélio, certo? Ele não era um judeu, mas era temente a Deus, e Deus falou com ele que ele devia pregar a palavra a Cornélio, e Pedro fala, Senhor, eu não posso pregar, digamos assim, né? Deu uma visão para ele lá, que ele tinha um lençol com animais que eram considerados pelos judeus como imundos, e Deus disse para Pedro, Pedro mata e come, e Pedro disse, Senhor, não vou comer coisa imunda, e Deus disse para Pedro, Pedro, não considere imundo aquilo que eu santifiquei. E nesse desenrolar todo, Deus fala com ele nessa visão, aparece lá a família de Cornélio, Pedro é levado lá para Cornélio, prega a palavra, a Bíblia diz que caiu o Espírito Santo também sobre os gentios, uma experiência maravilhosa, uma experiência graciosa, enfim, a palavra de Deus, presta atenção aqui, a palavra de Deus começou a ser pregada e anunciada também para os gentios e não apenas para os judeus. Por isso que você está aqui hoje, porque alguém ouviu a voz de Deus dizendo, Senhor, os gentios também precisam de salvação. Aleluia. Então, levantou-se uma perseguição contra Estevão, mataram Estevão apedrejado, a igreja foi dispersa, então os irmãos passaram a ir pregando o evangelho, diz versículo 20, do Senhor Jesus. Foi tão forte o que estava acontecendo, que no versículo 21 diz, a mão do Senhor estava com eles. Porque quando você prega a palavra, a mão de Deus é com você, irmão. A mão de Deus era com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Jerusalém era a sede, é a capital do avivamento, estava lá em Jerusalém. E chegou lá a liderança da igreja, lá em Antioquia, os gentios também se converteram, o Espírito Santo foi derramado sobre o povo, e está acontecendo um avivamento lá. Versículo 23, tendo ele chegado e vendo... a notícia, 22 ainda. A notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estavam em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. Barnabé, vai lá ver, vai ver o que está acontecendo lá, vai investigar isso aí, veja direito lá, Barnabé. 23, tendo ele chegado a Antioquia,
E vendo a graça de Deus, o que ele fez? Ele se alegrou e exortava. O que é exortar? É animar. É falar, não, irmãos, é isso aí mesmo, tem graça de Deus aqui. Nós achávamos que era só, o evangelho era só para os judeus, mas não, o negócio hoje está vivendo um avivamento, uma maravilha. E ele estava exortando, glória a Deus pela vida de vocês, irmãos, é isso mesmo. Vão arrependendo dos pecados, vão confessando, vão tendo nova vida, é isso que Barnabé fazia. E ele exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Por que ele fazia isso? Obviamente, 24 vai dizer, porque era homem bom. Ele era um homem cheio do Espírito Santo e de fé. Ele era um homem sobrenatural. Ele não era artificial. Porque aqui na igreja também tem pessoas boas. Aqui na igreja também tem pessoas cheias do Espírito Santo. Cadê esses crentes aí? Aqui também tem pessoas cheias de fé. Por quê? Porque você é a imagem do teu Pai, querido. Você é a imagem do teu Deus, do teu Senhor. Vai dizer, que teve muita gente que se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, tendo encontrado, levou para Antioquia. Saulo, que depois se tornou Paulo. E por todo um ano, se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Agora aí vem o detalhe. É nesse contexto, da palavra sendo pregada, do evangelho sendo pregado, dos irmãos de Antioquia se convertendo, de arrependimento, de coisas maravilhosas acontecendo, acontece uma coisa que jamais tinha acontecido antes na história deste país. Versículo 26, parte C, na verdade. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados o quê? As pessoas olharam para aqueles irmãos, eles disseram assim, olha, igualzinho Jesus. Lembra de Jesus quando passou aqui? Esses aí estão fazendo igual. Não era assim que você fazia quando você não era crente, tirava sarro dos crentes? Lá vai o crente. Você falava isso. E hoje você está onde, crente? Está no berço dos crentes. Foi lá em Antioquia, num lugar improvável, que os primeiros líderes da igreja nem desconfiavam que poderia existir um mover de Deus. Foi lá, em Antioquia, que eles foram chamados de cristãos, talvez de uma maneira pejorativa. Mas o que importa é que o que eles estavam vivendo e expressando estava em sintonia com aquilo que Jesus ensinou. Alguém para dizer glória a Deus hoje à noite. Sabe o que a palavra cristão significa? Pequenos cristos. Será que as pessoas podem olhar para nós, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa rua, na nossa vizinhança, na nossa escola, na nossa faculdade, no trânsito, no nosso carro? Porque tem crente que quando pega o carro se transforma, né, irmão? Velozes e furiosos. Não é só crente, não. Isso é coisa da velha vida, mas Jesus está tratando, né? O abençoado te fecha e não xinga mais, você abençoa. Amém, querido? Deus te abençoe, irmão. Vai na paz, tartaruga. Será que as pessoas podem olhar para nós e nos chamar de cristãos? Porque crente, irmão, né? A Bíblia fala, Jesus fala que até o diabo ele crê, né? E treme ainda, coisa que a gente às vezes nem faz, né? O diabo fica meio assim, né?
Mas tem crente que é ousado, né? Mas quando fala de ser cristão, fala de ter uma imagem de Cristo, uma semelhança, de alguém que imita, de alguém que reproduz o modelo. Lembra que nós falamos aqui? Eu preciso reproduzir esse modelo. Não é só vir na igreja, irmão, não, é reproduzir algo que eu canto, algo que eu creio, algo que eu falo. Eu não estou dizendo que você tem que ser perfeito de forma nenhuma, eu quero dizer para você que você tem que entrar no processo e dizer: a minha vida é como a vereda do justo, que cada dia brilha mais e mais até ser dia perfeito. Eu não sou perfeito, mas eu estou caminhando, eu não estou parado, eu me recuso a parar. Eu quero ser parecido com o meu Jesus. Eu quero ser chamado de cristão. Eu quero pagar o preço por alguém que vive as verdades do Evangelho, as verdades da palavra. Foi lá em Antioquia, num lugar improvável, onde a igreja talvez nem desconfiasse que poderia haver ali uma resposta à palavra de Deus. Foi lá que foi reconhecida a identidade de Cristo pela primeira vez. Alô, cristão. Estão chamando o seu nome. O mundo está precisando de você, cristão. As pessoas estão precisando de você, cristão. Seja um imitador. Reproduza. Faça igual. Pague o preço. Agora, por que eles foram chamados cristãos? Vamos lá. Volta aqui alguns capítulos em Atos capítulo 2. Por quê? Como assim cristão? Por que eles foram chamados cristão? Vamos ver. A Bíblia fala dela mesma. Diz assim, Atos 2,42, eu fico encantado com isso. Achou? Diz assim, e perseveravam, aqui na minha Bíblia está escrito assim, no subtítulo, na sua Bíblia está escrito assim. Isso aqui não faz parte do cânon, daquilo que foi inspirado, foi colocado para ajudar a gente na leitura bíblica, tá? Mas assim, olha, quem escreveu isso aqui, isso nos norteia, né? Diz assim, como viviam os convertidos. É interessante que o trecho, a porção anterior a isso, nós vemos que depois da pregação de Pedro, mais de 3 mil pessoas se converteram. Note. E depois Lucas já começa a falar a respeito de como era a vida dos irmãos lá da igreja primitiva. Ele diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Segura aí. Primeira coisa que eu noto aqui na igreja, por que eles eram chamados de cristãos? Eles tinham perseverança. Você é uma pessoa perseverante? Você é perseverante? Começou a academia aqui em janeiro. Dia 2 de janeiro você começou. Dia 1º eu sei que você deu aquele regaço, né, irmão? Né? Começou aqui no dia 31 na igreja, que eu sei. Que teve um negócio aqui na igreja que foi, olha, abençoado. Eu não pude estar. Mas dia 1º você falou, não, dia 1º é confraternização universal, né? Vamos lá. Dia 2 você falou assim, vou na academia. Esse ano é o ano do shape. Aí você começou. Foi um dia, 2. Na outra semana você não sabia o que doía mais, irmão. Para sentar no vaso sanitário você tem que segurar na pia. Eu sei que é isso, irmão. Aí você falou assim, hoje eu não vou que eu estou com dor. Esses dias de chuva então, irmão. Só por Deus. Começou um projeto. Não foi perseverante. Quer ver? Leitura da Escritura. Esse ano eu vou ler a Bíblia toda em um ano. Você nunca leu tantas vezes na sua Bíblia o livro de Gênesis. Porque sempre começa por lá. Gênesis.
esse ano vai. Ou então Mateus, né? Não, começar lá pelo Novo Testamento, que é mais fácil. Perseverança. Não, esse ano eu vou começar um curso. Vou estudar um outro idioma. Vou lá para o Duolingo. Já zerou a vida, está devendo o Duolingo. Não, esse ano eu vou orar, vou ter meu devocional, comprou o devocional, leu os 3 primeiros dias, acabou. Está lá, empoeirando. Você é perseverante? Uma marca do cristão é que ele é perseverante. Ele não para, ele não desiste. Ele pode até desanimar, mas vem o Espírito Santo sobre ele, anima ele e fala, vamos seguir junto e vamos para cima. Eles perseveravam. Onde? Na doutrina dos aquilo que era ensinado. E sabe, irmão, não era balela não, tá? Não é conversinha mole não, porque quando a igreja começou a crescer e as viúvas começaram a ficar desassistidas, os apóstolos disseram assim, o negócio é o seguinte, meus irmãos, nós não podemos deixar aquilo que é prioridade, que é a oração e a palavra, para servir as mesas. Nós vamos ter que eleger algumas pessoas cheias do Espírito Santo de fé, para poder fazer esse serviço, porque nós vamos nos dedicar àquilo que é a palavra, a doutrina. Eles eram perseverantes na doutrina, na palavra de Deus. Eles eram perseverantes também na comunhão. Aí sim, né, irmão? Aí falou nossa língua. Comunhão. E o crente gosta de comunhão. E a gente gosta mesmo, né, irmão? Encontro para gente sem comidinha no final não é um encontro, né, irmão? Né? E vamos combinar, irmão, que tem respaldo bíblico. Porque Jesus, quando chamou seus discípulos, ele não chamou para ir para a academia, irmão, ele chamou para comer. Ele montou uma ceia, né, irmão? Vamos combinar que tem respaldo bíblico para isso. Vamos ceiar, ele falou. E até aquilo que a gente faz em memória dele é comendo o pão e o bebendo o suco. Mas eles tinham comunhão, e comunhão necessariamente, irmão, não quer dizer que eles só comiam, porque ele fala aqui também de partir o pão. Isso fala de uma comunhão, de estar junto. Comunhão não é só comilão, entende? Comunhão é estar junto. E tinham partir o pão também. Mas estavam lá juntos. Hoje o que a gente quer fazer, irmão? Hoje a gente quer vir na igreja, receber uma palavra. A gente chega, às vezes já chega atrasado, como foi o meu caso hoje. Chega atrasado, senta, recebe uma palavra, sai animado. Eu precisava disso para a minha semana. Às vezes sai, nem cumprimenta ninguém, vai embora. E se dá uma tranqueira aqui no estacionamento, ainda fica nervoso. A gente quer isso. Mas a igreja primitiva não era assim, irmão. Eles passavam tempo junto. Eles conheciam um ao outro. Por quê? Porque também tinha oração, irmão. E não era brincadeira o que eles oravam, aqueles homens, não. Orava para chuchu. Você pode perceber que nós temos uma deficiência muito grande, a igreja de Jesus. As orações, as reuniões com menos pessoas são as reuniões de oração. Pode ver isso aí. Ano passado a gente fez um churrasco aqui dos homens, irmão, brotou homem de tudo quanto é lado. Parecia aquelas formigas saúva, já viu? Um por cima, um por baixo. Foi uma bênção. Mas eu desconfio que talvez não tenha mesmo a repercussão se fosse para ir no monte. Eles eram perseverantes. No partir do pão, nas orações, no ensino, eles mergulhavam de cabeça. Aqui fala também que em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, porque a base estava bem forte. Aí todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. O conceito de comunidade é a unidade naquilo que é comum, comunidade. Eles eram unidos nas coisas comuns. Então, aqueles que tinham propriedades e bens, eles pegavam e vendiam e traziam o valor da venda e colocavam
nos pés dos apóstolos, que eram os líderes da igreja, e os apóstolos iam destinando, conforme as pessoas iam tendo as necessidades. Não havia nenhum necessitado entre eles. Nenhum. 46. Diariamente eles, de novo, perseveravam unânimes, ou seja, uma coisa só, no templo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Eles iam um na casa do outro. Hoje em dia, então, cuidado com isso, né? Eles iam, convidavam o irmão, vamos lá, irmão, vamos. Eu lembro da época que eu peguei uma fase na igreja que as pessoas juntavam a panela. Não tinha esse negócio de domingo, às vezes, almoçar sozinho, não. Fulano, o que você fez? Ah, eu fiz um macarrão. Ah, eu fiz um frango assado. Eu fiz aqui uma costela com mandioca. Aleluia! Vai lá em casa, vamos revelar esse mistério junto. Eles estavam juntos. Eles tinham alegria, singeleza de coração, porque andar com Jesus é maravilhoso. E aqui no 47 diz, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Eles viviam uma vida dinâmica, uma vida cheia de Jesus, cheia da presença do Senhor. Eles viviam uma vida para agradar a Deus, imitavam o Senhor. Aí o que acontecia? Olha lá o final do versículo 47. Enquanto isso o quê? Enquanto eles estavam partindo pão, estavam de casa em casa, enquanto eles estavam orando, estavam perseverando na doutrina, eles estavam perseverando no partir do pão, enquanto eles estavam vivendo a vida com Jesus, sabe o que acontecia? Deus falou assim, olha, não, esse negócio está muito bom. Rapaz, essa comunhão aí está muito gostosa desses irmãos. Olha o que diz aqui, versículo 47. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. O ministério de evangelismo não era um negócio separado que tinha que evangelizar, não. A vida deles com Jesus era algo tão bonito que já evangelizava por si só. Aí Deus falava assim, o negócio está muito gostoso aí. Vão lá, povo, vai lá, gente que não conhece Jesus, vai lá, chega lá e vê como é que é a vida com Jesus. Alguém para dizer glória a Deus? Estou acabando, tá? Tenha calma. É assim. Por isso que eles foram chamados de cristãos. Por isso, só por isso. Está difícil? Irmão, pode até ser difícil, mas não é impossível. Porque esses irmãos aqui não tinham tecnologia, alguns eram até mais grossos do que eu, às vezes eu sou grosso, porque a Renata, ela reclama. Você é muito grosso. Ela fala assim, eita Mirão, porque o nome do meu pai é Altamiro, né? Porque meu pai era mineiro, irmão. Mineiro é complicado, né? Meu pai era grossão, chucrão. Eu estou pedindo cada dia, Jesus me ajuda. Porque tem hora que eu perco a paciência, meu irmão. Né? Tem hora que o estopinho é curto. E eu reconheço isso. Então, nem sei porque eu entrei nisso aqui, né? Mas a Bíblia vai dizer assim, enquanto eles viviam essa atmosfera, o Senhor ia acrescentando. E as pessoas daquela época não são diferentes de nós. E nós podemos viver essa realidade, sim. Se nós queremos os resultados da igreja primitiva, nós temos que pagar o preço que eles pagaram também. Agora, pastor, como eu faço isso? Como eu posso começar a fazer isso? Como eu posso ter uma vida assim? Eu queria que você abrisse para terminar. Filipenses capítulo 4. Filipenses 4. Você está comigo, irmão? Você me ama? Ixi. Acho que vai demorar para voltar aqui, né? De manhã não tem jeito, de manhã tem que me ouvir mesmo. Agora de noite dá para dar uma selecionada, né? Filipenses 4. Paulo dá uma instrução aqui muito importante sobre em que nós devemos pensar.
como encher a nossa vida das coisas do Senhor. Filipenses 4, versículo 8. Ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro. Lembra que nós falamos no começo sobre aquilo que é artificial? Né? Paulo vai dizer aquilo que é verdadeiro, aquilo que não é artificial, aquilo que é real. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Ele diz: se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Segura aí. Paulo está dizendo assim: irmão, cristão, você quer ser chamado de cristão? Encha a sua vida das coisas do Senhor. Preencha a sua vida com aquilo que é amável, com aquilo que é respeitável, aquilo que é de boa fama, aquilo que é verdadeiro. Se você fizer isso, você vai estar fechando as brechas e as oportunidades de entrar na sua vida a mentira, de entrar na sua vida aquilo que não tem boa fama, de entrar na sua vida aquilo que não agrada ao Senhor, aquilo que não é verdadeiro. Porque quando nós enchemos as nossas coisas de Jesus, Satanás tem dificuldade de entrar. Por que o diabo vem ensinando nas nossas vidas muitas vezes? Porque tem brecha. E quando nós fechamos as brechas, ele não entra. Não é isso que Neemias fez? Havia um muro imenso para ser reedificado. E não sei se você sabe, mas naquela época o muro era a segurança da cidade. E estava tudo destruído. E os inimigos do Senhor queriam continuar destruindo. E enquanto eles edificavam, eles iam levantando o muro e com a espada na mão, irmão. Tem que fechar as brechas. Precisa fechar as brechas. Precisa fechar as entradas. Cerca a sua vida com as coisas de Jesus, irmão. Põe na sua vida aquilo que é verdadeiro, aquilo que é respeitável, aquilo que é justo, aquilo que é puro, aquilo que é amável, o que é de boa fama. Se tem virtude, se tem louvor, enche a sua vida disso. Sabe qual é o problema? A gente quer andar com Jesus, mas fazer as concessões. Não, é um pecadinho aqui, um pecadinho ali, vai aqui. Não, vai o tobogã, ó. Se tem coisa boa, irmão, encha com coisa boa. Encha a sua vida, Jesus, eu quero só o que é de ti na minha vida. Fala para Jesus: Jesus, chacoalha a bananeira na minha vida e faz um regaço, que eu não quero mais nada que não seja do Senhor. Não se surpreenda se até algumas amizades Deus tirar da sua vida, viu? Glória a Deus, está dando glória a Deus, irmão. Cuidado, irmão. Aí, ele continua dizendo, ele fala: seja isso que ocupe o vosso pensamento. Quantas pessoas hoje já percebeu que tem dificuldade? Hoje eu falava com uma pessoa a respeito de uma outra pessoa, da família. Ele falava assim: olha, Andy, o negócio está na cabeça. E de fato, irmão, precisa estar certo aqui. Por isso que a Bíblia fala que a transformação acontece primeiro aonde? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da... Como é que a transformação vem? Primeiro aqui, ó. Coloca na sua cabeça, você vai ver que se não acontece. Deixa aqui, inculca aqui. É por isso que Deus vai dizer a respeito da palavra: olha, inculca a palavra nos seus filhos. Coloca lá dentro, abre a cuca deles e coloca a palavra lá dentro. Você vai ver, não vai se desviar nunca. Aí ele fala assim, aí no 9 é espetacular aquilo que o apóstolo Paulo fala. No 9 ele vai dizer assim: o que também aprendestes, primeiro, aprendestes. Aí ele fala, segundo, e recebestes. Terceiro, e ouvistes. E o quarto ele diz, e vistes em mim. Isso o quê? Prática. Primeiro, aprendeu. Segundo, recebeu. Terceiro, ouviu. Quarto, viu o processo do aprendizado. 4 processos de aprendizado: aprender, receber, ouvir e ver. Paulo está dizendo: você entendeu esse processo?
viu isso na minha vida, pode colocar em prática. E vou te dizer uma coisa, quando isso acontece, esse processo de aprender, esse processo de receber, esse processo de ouvir, esse processo de ver, eu colocando isso em prática, sabe o que é? Sabe o que vai acontecer? E o Deus da paz será convosco. Sabe o que é isso? 1, 2, 3, 4. Conexões para a prática é igual a presença de Deus garantida. Quando eu replico, quando eu imito, quando eu oro, Senhor, eu quero ser um discípulo teu, ser um cristão, eu quero colocar em prática a verdade da sua palavra. Eu estou dizendo, Senhor, eu tenho a garantia da tua presença. Por que a igreja crescia? Porque eles obedeciam, eles imitavam a Jesus. E porque eles imitavam a Jesus, eles puderam ser chamados de cristãos. A palavra ocupe, quando eu falo aqui de pensar, seja isso que ocupe o vosso pensamento, logizeste, significa que é o imperativo do presente médio, uma ordem a manter hábito constante de processar, analisar e refletir sobre estas coisas. Eu preciso me condicionar a isso. Esse aí é o antídoto contra toda superficialidade, é o antídoto contra toda coisa que não é natural, que é artificial. Deus te chamou para viver uma vida viva, querido. É até meio estranho falar isso. Porque infelizmente nós temos e vivemos muitos períodos da nossa vida, mesmo na igreja, mortes distantes. Tem uma igreja no Apocalipse que Deus vai dizer, você está sendo morno. A igreja de Laodiceia, se me fala a memória. Você tem a imagem de Deus sobre a sua vida, querido. Você é imagem e semelhança de Deus. Você não é artificial, não. Você é real. Deus tem um plano, Deus tem um projeto, Deus tem um propósito com a sua vida. Alguém pode dizer glória a Deus hoje à noite? Você pode colocar de pé, por favor? Nós temos exemplos. Paulo vai dizer o que você ouviu, o que você aprendeu, o que você viu, você deve colocar em prática. Nós vamos orar aqui. E se você deseja vir até a frente, vem até a frente. Eu me lembro de inúmeras vezes que eu vim até o altar e rasguei meu coração para o Senhor. Senhor, eu preciso mudar. Hoje não é diferente. Talvez você precise sair do seu lugar hoje à noite e dizer, Senhor, eu estou cansado de ser artificial. Estou cansado de viver um evangelho mais ou menos. Eu quero viver o sobrenatural. Eu quero viver a sua imagem, a sua semelhança. Talvez você precise sair do seu lugar hoje à noite e dizer isso para o Senhor. O primeiro passo você já começa dando agora. Eu não estou perguntando que... Eu não quero que você coloque aí na conta, aqui as pessoas vão pensar. Irmão, esquece isso aí, irmão. Nós estamos na presença de Deus e a Bíblia vai dizer que onde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Nós temos liberdade aqui hoje à noite. E todo julgamento hoje cai por terra em nome de Jesus. O que eu sei hoje à noite é que nós precisamos nos posicionar como cristãos. Eu, na minha opinião, acho que a igreja inteira tem que vir para frente. Mas você fica à vontade, porque nós precisamos disso. Primeiro, a mensagem é para mim. Nós precisamos de um coração transformado, um coração quebrantado. Nós precisamos de um coração novo. Nós precisamos ser imitadores de Jesus. Nós precisamos ser chamados de cristãos, porque nós estamos imitando o nosso mestre.
Enquanto cantamos, se você deseja sair do seu lugar, nós vamos orar aqui juntos.